paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Eu sou a pastora Bárbara e venho trazer a meditação do capítulo do dia. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 19. O capítulo de hoje começa dizendo que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o tolo de lábios perversos. E o sentido deste provérbio é que a pobreza com integridade é melhor do que a riqueza com desonestidade. E a Bíblia diz que quem está limpo, limpe-se mais, e quem está sujo, suje-se mais. Porque quando nós buscamos nos parecer com Cristo, nós vemos que muito temos que melhorar. No versículo 3 vai dizer que a insensatez do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. E a obstinação, ela faz com que os homens se tornem nécios em si mesmos. O pecado, ele cega as pessoas. O pecado, a avareza. Como é difícil alguém que não está em Cristo ouvir sobre dízimos e ofertas. E quão lógico é para nós que estamos buscando a face do Senhor, dizimar, ofertar com alegria, porque nós queremos ver o reino propagar, nós queremos ver o reino crescer cada vez mais. Tem pessoas que vão a festas e gastam mais de R$1.000, mas não tem coragem de ofertar na casa do Senhor. Então, onde está o seu tesouro? Ou melhor, onde está o seu dinheiro? Aí está o seu coração. Se você vai num restaurante e não tem o mesmo sentimento que tem na casa do Senhor, na hora de pagar uma conta, há algo errado. Precisamos ser mais espirituais, precisamos ser mais generosos. Às vezes nós vemos pessoas passando fome e não temos coragem de comprar uma cesta básica, de pegar o nosso dinheiro e ajudar quando o Senhor nos toca para fazer isso. Mas para ir num restaurante caríssimo, isso não é colocado em jogo. Não tem dúvida ao que deve ser feito, ao que deve ser gasto. Pelo contrário, a gente quer o melhor. Mas quando se trata do próximo, há essa dificuldade em semear, na casa do Senhor. Então isso precisa ser tratado, que a avareza não esteja em nossos corações, que nós possamos dar com gratidão e generosidade para que o Senhor receba, assim como recebia as ofertas de Abel e rejeitava as de Caim, porque Deus conhece o coração. Então, quando nós ofertamos com amor, com gratidão, reconhecendo que tudo provém dele e nós só estamos devolvendo uma parte, nós estamos tratando a avareza em nós. E muitas coisas em nossa vida serão destravadas porque nós cumprimos este princípio. Porque o nosso coração está no reino, o nosso coração está para as coisas do Senhor e não para o mundo. Não que seja errado ir a bons restaurantes, mas que a avareza não esteja em nosso coração na hora de semear no reino. O versículo 4 vai dizer que as riquezas conquistam muitos amigos, mas do pobre até o seu amigo se afasta. E no versículo 6 vai dizer que muitos suplicam, ou melhor, em outra versão, aos generosos muitos adulam, e todos são amigos do que dá presente. Eu vejo muito isso acontecer e já vi na minha vida também. Enquanto você está em uma posição, em um cargo, em algum emprego que gere ali riquezas ou gere acesso para as pessoas, chove de amigos. O celular não para de tocar com convites, mas muito triste quando a gente sai e vê que havia um interesse dessas pessoas, porque as riquezas, elas granjeiam muitos amigos.
e vai dizer que ao pobre o próprio amigo deixa. Mas na pobreza nós vemos quem realmente são os amigos. Aqueles que antes nos presenteavam no dia do aniversário passam a não lembrarem mais da data do seu aniversário. Então a gente tira muitas lições no muito e no pouco, mas no muito e no pouco devemos ser os mesmos, gratos ao Senhor, porque Ele nos dá saúde, Ele nos mantém de pé, Ele nos dá a alegria, a paz que excede todo entendimento humano e Ele nos enche com a presença dEle. E o livro de Provérbios, ele fala muitas vezes sobre a falsa testemunha e a gravidade que é uma pessoa falar caluniosamente contra o outro. Vai dizer no versículo 5 que a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. E no versículo 9, mais uma vez, vai falar da falsa testemunha, que ela não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Há uma enfatização sobre a falsa testemunha, tanto no capítulo 19 quanto nos anteriores, como nós já vimos. O quão grave é e quão Deus abomina a contenda entre irmãos, a contenda entre as pessoas, pois isso não provém de Deus. Na minha família, nós sofremos uma injustiça, uma parte do meu testemunho que fala sobre injustiça que nós sofremos. Meu pai foi assassinado em 2007, no dia do meu aniversário de 18 anos. Eu já havia falado com ele 2 vezes no telefone naquele dia. Eu já estudava em Brasília. Fazia pouco mais de um mês que eu estava aqui. E aí, assassinaram meu pai, ele que estava com um dossiê contra uma jazida de diamante, onde estavam assassinando crianças, filhos de garimpeiro, porque desconfiavam que ali estavam dando diamantes, pedras preciosas para as crianças engolirem. E aí meu pai, como era advogado, muito correto, presidente da OAB, da subseção de Cacoal, Rondônia, então ele pegou esse caso e conseguiu levar o cacique dessa jazida de diamante à penitenciária máxima. Ocorre que 2 anos depois, minha mãe, que já fazia um tratamento de câncer, já havia anos, ela foi surpreendida, nós todos fomos surpreendidos com a injustiça, a injustiça que veio para encobrir um crime, encobrir pessoas poderosas, entre aspas, aos homens devido aos cargos que exerciam, devido à condição que estavam. E nós passamos por esse processo de injustiça, onde minha mãe, que ia toda segunda-feira na delegacia, passou a ser investigada e, juntamente com a surpresa de que alguém teria feito um depoimento, uma presidiária que estava presa com uma vasta ficha criminal. Essa testemunha arrumada, ela inventa uma história e incrimina mais 2 pessoas que, pela compleição física, também não foram as pessoas do crime, pelas imagens que nós tínhamos. Então, essa falsa testemunha, ela passa ali a inventar detalhes que de nenhuma forma conseguiram provar nenhum. Levaram minha mãe ao presídio, foi presa por 8 dias, conseguiu regime domiciliar devido à saúde dela, que fazia tratamento de câncer. E após um longo processo que perdurou 10 anos, com o fim do 2º júri, onde minha mãe já
havia perdido a vida e foi muito difícil ver essa situação, passar por tudo isso, a perda do meu pai, a doença da minha mãe, lidar com o tratamento, lidar com o que essas preocupações causaram a ela, o agravamento da doença. Ela que em 2009 estava saindo ali daquele tempo onde a doença, depois de 4 anos, ela passa a não voltar mais, mas devido a essas preocupações, né, ela que era uma doença psicossomática, essa doença volta com uma metástase. Ela que tinha um inicial no câncer de mama, ela volta com uma metástase e por 10 anos ali há esse julgamento onde minha mãe passou por um júri e após a sua morte veio um novo júri, porque quando ela estava ali nos últimos meses de vida tentaram marcar, mas não tinha como, devido ao estado de saúde em que ela se encontrava. E a injustiça, ela não vem sem o julgamento, mas o julgamento do homem, a justiça do homem é como trapo de imundícia. Mas Deus está no controle até mesmo nas coisas que o homem faz, nas armadilhas que o homem gera. Deus está no controle também, mas há uma justiça muito rigorosa, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E essa falsa testemunha, como diz o versículo 9, não ficou impune, assim como todos os envolvidos, todos aqueles que contribuíram para a injustiça, delegados, promotores, juízes que decretaram a prisão mesmo sem indícios suficientes de autoria, mesmo agidos ali por uma emoção, por um acordo, essas pessoas não ficaram impunes. Todas pagaram de alguma forma, porque está escrito que assim seria. Não vale a pena seguir este caminho. Não vale a pena testemunhar falsamente contra alguém, porque a colheita ela é muito dura. Essa testemunha especificamente que deu o início, né, a esse processo contra minha mãe, ela foi acometida com a mesma doença, né? Ela que não se arrependeu e não sei como que foi esse processo depois com ela, mas ela foi acometida com a mesma doença, mas de uma forma muito agressiva, e eu tive a triste notícia de que ela ali já teria falecido, e o irmão dela também foi assassinado, e assim muita tristeza, né, aconteceu com todos aqueles que se levantaram, e nós temos visto até hoje com cada um que se levantou, o Senhor pesou a mão de uma forma diferente, e nós ficamos tristes quando isso acontece também, mesmo sabendo que é a semeadura. Então não se preocupe com aqueles que têm se levantado, com aqueles que tiraram algo de você. Perdoe, entregue esse sentimento. Fale: Senhor, eu decido perdoar essas pessoas. Minha mãe fazia um exercício comigo. Nós deitávamos na cama e minha mãe pedia para imaginar todas aquelas pessoas. Uma por uma nós pegávamos uma mangueira com água, íamos lavando a pessoa, o coração dela, pedindo que Deus lavasse o coração delas, assim como nós estávamos lavando com aquela água. E isso foi gerando perdão, foi gerando uma libertação sobre toda a maldade que estava pairando ali sobre as nossas vidas. E que Deus tenha misericórdia, pois eles não sabiam o que faziam. E que aqueles que ainda estão vivos, que ainda se arrependam, que tenham essa oportunidade de se arrepender, porque Deus é misericordioso.
E aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre não prospera. Então que Deus nos abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a paz.